Muito bem, este é a Conexão Futura aqui na tela do canal Futura na TV e também na internet. Saiba tudo sobre o nosso programa acessando o site que está aí na sua tela, é o futura.org.br/Conexão Futura, que você encontra os nossos episódios mais recentes e também os nossos links aqui para acompanhar novidades nas redes sociais. Bom, e o Brasil é o país no mundo que possui maior quantidade de água doce, com aproximadamente 12% do total existente no planeta. Mas não é novidade para ninguém que o nosso país sofre com a má gestão dos recursos hídricos. Desde a chegada dos europeus por aqui, os rios orientaram a trajetória de ocupação do nosso país e, ao passo em que cidades e indústrias se desenvolveram, cresceram também desvios dos rios, poluição e destruição das matas ciliares. E para além das restrições à iniciativa privada e às obrigações para o poder público, a nossa Constituição, lá de 1988, tão famosa e debatida, ela prevê a participação da sociedade civil na gestão dos recursos naturais e especialmente na gestão das águas. Então, no programa de hoje, vamos discutir aqui como a população já tem feito a diferença para monitorar e melhorar a saúde dos nossos rios. Então, para essa conversa, a gente recebe aqui no estúdio o Rafael Pereira. Ele é coordenador do projeto Observando os Rios do SOS Mata Atlântica aqui no Rio de Janeiro. E também conosco, ao meu lado, está o Wagner Martins, que é estudante. Você em casa, como sempre, e também é nosso convidado aí para ficar ligado no bate-papo e saber como você também pode colaborar. Então, já começando a falar sobre o projeto, Rafael, de onde surgiu a ideia do Observando os Rios? A gente sabe que o SOS Mata Atlântica tem um trabalho aí já muito reconhecido em relação à mata e o rio tem uma relação direta com o verde aí que cobre o nosso país, né? Exatamente, Cristiano. Esse projeto, ele surgiu já fazem 20 anos, né? Num momento próximo da década de 90, onde no rio Tietê apareceu um jacaré, que foi apelidado de Teimoso. Então era um rio que era considerado morto, mas como? Que pode ser morto, você parece, tem um jacaré lá. É importante só fazer um parênteses, na década de 90, em que a gente acompanhou muita discussão em relação à despoluição do rio Tietê, que é um dos principais rios de São Paulo, aí, um dos símbolos da capital paulista, e que de lá para cá a gente viu muita discussão sendo feita, muitos investimentos que até avançaram um pouco, mas a gente ainda tem muito a melhorar na condição da água do rio, né? Mas continuando. Sim, muita coisa. Ele começou, o rio Tietê, ele tinha aproximadamente 15% do esgoto que era jogado nele era tratado. Hoje em dia, depois desses investimentos, a gente está falando de um longo prazo, né? Ele chegou a perto de 75%, esses são os últimos dados. Mas essa é uma situação que ela acontece em vários outros locais aqui do Brasil. Mas o Teimoso lá que você estava falando, o jacaré, naquela época foi até uma inspiração aí para se investigar um pouco mais e como a população poderia também acompanhar de perto esses avanços, né, em relação ao cuidado com o rio. Foi, exato. A partir daquele momento cresceu um desejo muito grande de fazer alguma coisa pelo rio. E aí, desse desejo da ação da população, criou-se abaixo-assinado e movimentações em que as pessoas voltavam o olhar para o rio e procuravam saber o que ela, como um indivíduo, poderia fazer para a melhoria de qualidade daquele ambiente. Muito bacana. Deixa eu aproveitar e mostrar para você de casa aqui. Na internet, você pode acompanhar todas as ações do SOS Mata Atlântica. Eu vou mostrar alguns outros sites ao longo do programa. Esse aqui é o site geral, que é o sosma.org.br, que conta um pouco mais sobre a ONG, como começou, sobre a causa dos projetos e muito mais. A questão do saneamento aqui, que o Rafael já mencionou, também é uma dessas questões. Agora, o Wagner, que está aqui ao meu lado, ele, na verdade, faz uma das partes que eu mencionei na abertura do programa, de pegar um pouquinho daquela nossa legislação que prevê que todos nós aqui estejamos envolvidos com cuidados com os nossos rios e, de fato, ele coloca isso em prática, né? Agora, Wagner, para você sempre foi um interesse estar relacionado ao cuidados com o meio ambiente, já que surgiu a ideia de fazer parte desse projeto, por exemplo? Sim, no caso eu sou estudante de gestão ambiental, né? Então sempre tive interesse. Fui apresentado ao projeto, achei super interessante toda a história, todo o desenvolvimento, o trabalho que já vem sido empregado já há décadas. E assim que eu tive a oportunidade de poder montar uma equipe
de monitoramento, aí eu chamei alguns amigos, também engajados, que também se preocupam com o meio ambiente, para poder formar comigo uma equipe próximo ao local onde eu resido. Eu conheci o projeto a partir de outro grupo, de outra equipe, do Rio Ramos. A gente faz o monitoramento de lá, do Rio Ramos. Só que, para o meu caso, é distante. Então, eu faço parte desse grupo e tive a opção de também poder montar um outro grupo no Rio, próximo à minha residência. Que fica onde? Em Campo Grande. Em Campo Grande. Bom, e aí, a partir desse momento de formar uma equipe, para quem está em casa pode imaginar, é mais trabalho, eu já tenho minhas atividades aqui. De que forma vocês se organizam, também distribuem as atividades e isso consegue ser encaixado aí no dia a dia de vocês? Claro, no caso a gente faz o monitoramento uma vez ao mês, respeitando a agenda de cada um. Não fica assim inviável, não fica pesado. No caso eu faço parte de 2 grupos de monitoramento. Mas já há pessoas dentro do meu grupo já pensando em formar novos grupos, que tem algumas pessoas que não são tão próximos de Campo Grande, alguns de Santa Cruz, Realengo, e já penso em formar outros grupos por lá, por saber da importância do projeto. Só contextualizando para quem não é do Rio, são bairros que o Wagner está mencionando aqui no município do Rio de Janeiro. A gente sabe que o Rio também sofre muito com a saúde dos seus rios, né? O próprio Rio de Janeiro já está o rio no nome aí, mas a gente sabe que as nossas águas aqui vêm sendo muito maltratadas. Agora, para fazer parte de um grupo como esse do Wagner, Rafael, como faz? É só entrar no site, você tem que ter algum tipo de conhecimento sobre meio ambiente, sobre cuidado com o rio, sobre mata ciliar ou não? Qualquer pessoa pode fazer parte do grupo? Não tem uma limitação assim, não. Qualquer pessoa pode fazer parte do grupo. A grande importância, o que a gente realmente procura é o desejo por fazer o trabalho. A gente procura voluntários. O voluntário é uma pessoa que tem vontade. E se ela tem vontade de fazer um monitoramento, olhar para aquele rio, perceber as alterações que eles fazem, a sazonalidade daquilo, o que acontece quando chove, quando está no período de seca, se o volume dele diminuiu, aumentou, se tem mais lixo ali presente, o que está acontecendo. O que a gente procura é a vontade da pessoa. Pessoas que tenham vontade de trabalhar, de pesquisar, de se envolver realmente com a causa. E a partir daí há uma capacitação, né, do SOS Mata Atlântica. Como é que funcionam os próximos passos aí, após esse interesse inicial? Lógico, a pessoa ela entra em contato conosco através do site. No próprio site da SOS tem lá o Observando os Rios e vai ter um link de acesso, ela vai poder entrar em contato. A partir daí a gente tenta fazer a formação dos grupos, ela vai entrar em contato direto comigo por e-mail e eu vou tentar organizar, caso ela não tenha um grupo formado ainda, eu tento organizar pessoas ao redor para que elas entrem em contato umas com as outras, para que a gente consiga formar um grupo. Porque a ideia é que tem um mínimo, tem uns 5 integrantes em cada grupo. Por que isso? O nosso processo de medição e avaliação da qualidade da água, ele envolve parâmetros de cor, parâmetros sensitivos, em que você vai sentir o odor da água. Então, a observação de uma pessoa, ela vai ser sempre complementada com uma outra pessoa. É um processo democrático, né? Em que você olha um resultado e as pessoas chegam a uma determinada conclusão, o que é aquilo. E é assim que a gente faz o grupo. Com 5 pessoas, depois a gente tem um kit de monitoramento, é uma mochilinha com todos os reagentes e a vidraria que é utilizada para fazer essas análises. Eu vou até o local, capacito as pessoas, no caso, capacitei com o Wagner, o grupo dele, já fui algumas vezes lá fazer o monitoramento com eles. É legal ter esse acompanhamento, né? É muito bom. A gente estava mostrando aqui, enquanto você falava, o site, onde as pessoas podem ter outras informações, e tem inclusive uma série de capacitações já agendadas aí ao longo de todo o ano, em vários estados aqui, já rolou de março, mas agora para o fim de maio tem Minas Gerais, Espírito Santo, Paraná, Bahia, e também, quando houver o interesse, podem ser feitos esses grupos também, e entrar em contato com o SOS Mata Atlântica, né, Rafael, e também poder agendar aí outras capacitações. Agora, Wagner, essa questão que o Rafael falava um pouquinho de você distribuir um pouco o conhecimento, todo mundo ser parte desse grupo que vai lá e assume a responsabilidade em estar verificando como é que está a saúde desse paciente, né? Vai lá, coloca o termômetro, vai lá, coloca
né, o medidor, tira um pouquinho da água, faz essa verificação. Como é que essa parte de você distribuir um pouco o conhecimento e a responsabilidade acaba afetando as pessoas, a relação delas com o rio que está ali muito próximo? Muitas vezes a gente vê um rio urbano que acaba virando um depósito de lixo, um depósito de esgoto, as pessoas se reaproximando dos rios a partir desse contato. É interessante porque no caso do rio que a gente faz o monitoramento em Campo Grande, o Rio Cabuçu, ele é um dos rios mais extensos do município do Rio de Janeiro, coisa que eu, morando em Campo Grande, não sabia. Ele começa ali na Serra de Santíssimo e vai até os mangues de Pedra de Guaratiba, ali na Baía de Sepetiba. Ele é bem extenso. E ele corta vários bairros, inclusive o Campo Grande. As pessoas que, no caso, fazem parte junto comigo do grupo, já sentem uma diferença por poder, a cada vez, ao mês, ir lá fazer a coleta, fazer a análise da água. Já sentem uma preocupação, um maior cuidado. Algumas dessas pessoas também moram ali ao redor. Já veio, poxa, eu nunca tinha olhado para esse rio dessa forma. Para mim, isso aqui era um córrego, não era um rio tão importante. Ou seja, a visão da pessoa muda. Ela passa a se preocupar mais. Aí, no caso, ele já tem até ideias de como fazer algo além dessa coleta, da análise. Não ficar só, né, nesse projeto em si. Porque existem escolas ao redor, comunidades, igrejas, ou seja, fazer um trabalho mais dinâmico, um trabalho, de repente, de educação ambiental, realmente. Você multiplicando esse conhecimento, né? As escolas aí precisam ter uma parceria direta também com esse tipo de conteúdo para aí replicar junto aos alunos. Agora, já que a gente tem aí mais de 2 décadas, né, desse trabalho em São Paulo, por exemplo, Rafael, que tipo de resultado já se pode divulgar em relação à eficácia mesmo da população fazendo parte desse projeto? Eu posso citar 2 casos de São Paulo, né? Porque quando a gente está falando de uma melhoria da qualidade de água de um local, a gente não está falando de um processo de 1 mês ou 1 ano, né? É um processo um pouco mais longo. Envolve políticas públicas, envolve ação, envolve, como você disse, o plantio de uma mata ciliar, até aquela floresta crescer ali novamente. Existe um tempo que ele é um pouco mais longo do que a gente gostaria que fosse. Mas em São Paulo, por exemplo, teve um grupo que começou a monitorar um rio, ele passava por uma praça. Essa praça estava bem abandonada. Esse grupo, ele, independente do Estado, independente do governo, ele começou a atuar ele mesmo ali. Ele implantou lixeiras no local, retirou um mato que crescia, fez o plantio ali de árvores ao entorno do rio e a qualidade de água melhorou. Ela passou de regular para boa. E isso, para a gente, é um ganho fenomenal. Aí tem um outro exemplo de um outro grupo. Eles começaram a monitorar a qualidade de água do rio. Esse rio ele era enquadrado dentro da legislação brasileira como sendo um rio de classe 4. Um rio de classe 4, até quando você mostrou no site, ele é uma campanha que a gente vem fazendo de saneamento já. A gente quer eliminar a ideia dos rios de classe 4 da legislação brasileira. Só explicando para o leigo o que são essas classes, vai de 1, 2, 3, 4, que classes são essas? Eu vou explicar exatamente isso agora. A gente vai de classe especial até classe 4. Classe especial 1, 2, 3 e 4. Classe especial seria assim o santo graal do rio. Ele é muito limpo e você pode ter todos os tipos de atividades executando dentro dele. A água pode ser utilizada para abastecimento da população, de sedentação de animais, para recreação. Quando ele começa a ganhar numerações na classe, ele vai perdendo qualidade de água do rio. Vão começando a ter poluentes nele. E aí o que acontece? A gente chega até um nível de rio de classe 4, que ele é só utilizado para paisagismo e para navegação. Você não pode nem ter contato secundário com a água. Ela não pode ser tratada para abastecimento humano, nem de animais. Muito menos ter peixes ou qualquer tipo. Não, o rio aí já seriam só peixes muito resistentes, assim, que eles viveriam. Agora imagina, essa classificação do rio de classe especial que você está mencionando, a gente ainda tem muitos no Brasil? Imagino que pouquíssimos. Existem alguns, eles vão estar dentro de unidades de conservação, em locais mais protegidos, assim, mas eles existem.
Os rios urbanos já fica um pouco mais difícil. Muito difícil. É muito difícil. Até porque quando você tem qualquer tipo de aporte, quando você tem uma urbanização e cria-se os asfaltos e os prédios, você já tem uma quantidade de material que é sedimento, que cai e fica ali. Quando chove, esse material vai para o rio, pode aumentar a poluição dele. Isso num classe especial você já conseguiria ver. Mas a ideia é que a gente precisa eliminar essa ideia de classe 4. Porque você não pode nem tratar a água desse rio para abastecer a população. Ele é considerado um rio morto. É permitido o lançamento de esgoto diretamente nele, sem nenhum tipo de tratamento. Isso é uma legislação nossa, a gente permite isso ainda. Isso é muito atrasado. Isso é muito atrasado, a gente precisa mudar isso. Em termos de legislação, a gente até tem uma legislação complexa e que tenta abranger todos esses aspectos em relação à proteção do rio. Agora a gente sabe que, de fato, a efetivação dessa lei fica um pouco mais difícil. Queria voltar, eu vi de você um pouquinho em relação à questão da mata ciliar, que muita gente não vê atrelada aí a questão da qualidade, a saúde do rio, a ter, de fato, um espaço ali em volta. Sempre vem a imagem aqui dos rios das marginais em São Paulo, por exemplo, né, que foram transformados ali em simplesmente grandes valões ali de concreto em volta e muito pouco de mata. Isso até foi tentado ser revertido ao longo do tempo, mas nos rios menores isso é até um pouco mais fácil, talvez, de reverter, né? Mas a gente nem precisa ir para São Paulo. Vamos aqui, o Maracanã, vamos para o Rio Maracanã, Rio Trapicheiros, Rio Joana. Isso. A nossa cidade está cercada de todos esses exemplos do que a urbanização provocou. E ela realmente retira essa mata ciliar dos rios. E qual a importância dela? A mata ciliar, para a gente fazer um comparativo, é como se fossem os cílios dos nossos olhos, né? Eles servem para proteger o nosso olho. A mata ciliar, ela impede com que ocorra uma erosão e esse solo que vai ser carreado dali vá para o rio e vá assorear ele vai perder profundidade. Vai impedir com que, numa área agrícola, por exemplo, se a pessoa utiliza um agrotóxico ou utiliza uma adubação química, que com a chuva esse material vai ser carreado para dentro do rio e poluindo ele. A mata ciliar ela é extremamente importante para a proteção do rio, muito, muito. E um outro exemplo que eu queria lhe citar do caso de São Paulo foi também de um grupo de monitoramento que começou a monitorar um rio que era de classe 4. E eles começaram a cresceu-se a vontade neles de mudar aquilo. A gente quer melhorar a qualidade de água desse local. Então fez-se um estudo de ocupação do solo, tudo o que acontecia para cima do rio, indústrias que estavam ali. Então criou-se uma unidade de conservação, a SOS Mata Atlântica ajudou o grupo. Olha, tem essa área, vamos tentar fazer então uma unidade de conservação. Criou-se uma unidade de conservação, refez o plantio de mata ciliar em algumas áreas. A indústria que jogava o efluente dela diretamente, ela foi notificada e não pôde mais jogar o efluente dela e o rio melhorou de qualidade. Aí entrou-se com um pedido para mudança de classe do rio. E ele passou para ser um rio de classe 3. Nessa época de seca em São Paulo, 2013, 2014, e a gente continua com isso. Né? A gente continua com isso. E o Rio de Janeiro não está longe disso, acreditem. Eles puderam utilizar a água desse rio para tratamento e abastecimento de 3 cidades que o rio cruzava. Então é importante mencionar aí um exemplo prático de como a sociedade civil se mobilizando também pôde facilitar aí no momento de crise hídrica, que a gente falou muito disso aqui também ao longo dos últimos 2 anos no Conexão, de falta d'água, economia d'água e tudo mais, e de fato todo mundo se unindo aí, fazendo a sua parte ou sendo um pouco mais ativo em relação ao cuidado com o meio ambiente pode fazer uma diferença. Agora, Wagner, você, como mencionou no comecinho do programa, é estudante de gestão ambiental, você tem esse grupo das pessoas que também fazem parte desse grupo aí de mutirão, de conservação. Agora, transpor um pouco isso para as pessoas que não estão diretamente relacionadas a estudo, a trabalhar com o meio ambiente. A gente sabe que muitas vezes há uma dificuldade da população em geral em compreender ou mesmo de querer assumir essa responsabilidade. Como é, então, a partir do momento de vocês assumirem essa responsabilidade, fazerem monitoramento, também repassarem essas informações além para os outros grupos, como você disse, das escolas, das igrejas e da comunidade como um todo?
No caso, tem que fazer um trabalho realmente de educação ambiental, que é um pouco mais complexo, mas não é difícil, não é impossível. No caso do trabalho de educação ambiental, ele requer que você tenha uma multidisciplinaridade, ou seja, várias óticas, vários conhecimentos de vários agentes, vários profissionais envolvidos, para realmente você poder ver o problema como um todo. Infelizmente, em escolas, e isso até é previsto em legislação, que não tem como ter uma matéria de educação ambiental, porque realmente não tem como, porque educação ambiental engloba todas as matérias. Teria que estar diluído ao longo de todo o currículo da escola. Ou seja, todas as disciplinas têm como trabalhar a educação ambiental. Então, há necessidade realmente de ter uma junção dessas disciplinas para você poder ter isso mais à frente, mais avante. Normalmente, você vê esse tipo de projeto, esse tipo de processo em ONGs, em graduações, uma coisa mais assim. Realmente, nas escolas é mais difícil, porque eles não têm como trabalhar, ainda não tem um mecanismo, não tem uma didática para poder realmente passar isso, principalmente para as crianças, adolescentes. Normalmente, quando se fala em educação ambiental, é só na questão da ecologia, e vai muito além disso. Sem dúvida. A gente está no momento também de discutir aí a Base Nacional Comum Curricular, em que poderia ser incluída, inclusive, a questão aí do meio ambiente de forma mais efetiva. Agora, falando em articulação de ações, em pessoas conhecendo iniciativas bacanas, tem um site aqui que eu vou colocar na tela e pedir para o Rafael explicar para você de casa, que é o gpsmatatlântica.org.br. Que site é esse, Rafael? Como é que aqui vocês tentam exatamente o que a gente estava dizendo, né? Articular aí que as pessoas se conheçam e que troquem ideias sobre iniciativas bacanas aí. Esse site é uma campanha que a SOS vem fazendo, que qualquer pessoa pode ir nele e cadastrar a ação que ela faz. A exemplo, eu tenho um minhocário em casa e eu vou no site, crio o meu perfil, eu posso botar foto, posso fazer um vídeo, e aí eu vou falar do o que eu faço com esse minhocário, por que eu tenho esse minhocário, e deixo ele ali, qualquer pessoa vai ter acesso àquilo. E a gente está fazendo então com isso uma ideia seriam cadastros das boas ações que acontecem. Se eu tenho uma carona solidária, se eu faço carona solidária com algum amigo meu, se eu me locomovo de bicicleta pela cidade, por que eu faço isso? Se eu participo de algum grupo de voluntário, se eu faço caminhadas com a minha família pela Pedra Branca, pelo Parque Nacional da Tijuca, pelo Mendanha. O que você faz? Qual a sua interação com a natureza, né? Conta pra gente. Entra no site, entra lá no GPS da Mata Atlântica, cadastra a sua ação, conta pra gente o que você está fazendo, e outras pessoas vão também saber o que você está fazendo e podem se inspirar no que você faz. Muito bacana. Vamos colocar o site novamente na tela e chamar o pessoal para entrar e compartilhar as experiências, ou para quem ainda não tem alguma experiência para compartilhar, para conhecer o que já está sendo registrado, quem sabe se inspirar também e se juntar aí a alguma causa que pode fazer a diferença, como já está sendo chamado aqui. Bom, o nosso tempo aqui já está chegando ao fim. O programa de hoje foi bem uma provocação aí para você de casa levantar um pouquinho do sofá ou da cama, onde você estiver assistindo aí no seu tablet, no seu celular, pensar um pouco mais sobre o mundo que a gente está vivendo. A gente tem aí um papel a desenvolver, cada um de nós aqui podemos juntos, né, como aqui o Rafael e o Wagner já mostraram, fazer uma diferença grande aí em relação à saúde, não só dos rios, como da mata e da sociedade como um todo. Então fica a provocação, leve o nosso bate-papo adiante aí para sua roda de amigos e familiares também. Mas por agora, então, obrigado aos dois pela presença, é um prazer conversar com vocês. Até a próxima. Obrigado. Valeu. Então fique ligado, conexão de segunda a sexta aqui na tela do Futura, nos horários que vão aparecer aqui embaixo, ou então o nosso programa está disponível no nosso site também, tudo aqui, horários, endereço na internet e tudo mais. Um abraço e até a próxima.